6 plantas de folhas negras que amam sombra. Sabe aquele cantinho da casa que não bate sol? Aquele corredor meio escuro, o banheiro sem janela, ou aquele espacinho embaixo da escada que você nem sabe o que fazer? Pois é, muita gente acha que planta precisa de sol a todo momento, mas eu vou te mostrar hoje que isso é mito. E melhor ainda, vou te apresentar plantas lindas, com folhas tão escuras que parecem até pretas, que vão transformar esses cantinhos esquecidos da sua casa em verdadeiros refúgios verdes. Eu sei como é. A gente quer deixar a casa bonita, cheia de verde, mas esbarra sempre no mesmo problema: falta de luz. E aí fica aquele espaço vazio, sem vida. Mas relaxa, porque hoje você vai descobrir que existe sim solução. E olha, essas plantas não são só bonitas não, elas são fortes, resistentes e perfeitas para quem não tem muito tempo ou experiência com jardinagem. Então pega um cafezinho, fica confortável e vem comigo descobrir essas maravilhas. Antes de continuar, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual é aquele cantinho da sua casa que está pedindo uma planta, mas você acha que não dá porque não tem luz? Quero saber. Escreve aí: corredor, banheiro, quarto, escritório. Vamos ver qual é o cantinho que mais precisa de amor por aqui. E se você ficar até o final, vai descobrir qual dessas 6 plantas é perfeita para o seu espaço. 1. Zamioculca preta. Zamioculcas zamifolia Raven. Olha, se tem uma planta que é a queridinha de quem mora em apartamento, é a Zamioculca. Mas você conhece a versão preta dela? A Zamioculca Raven é simplesmente espetacular. Quando as folhas novas brotam, elas vêm verdinhas, mas vão escurecendo até ficarem quase pretas. É como se a planta tivesse uma mágica acontecendo na frente dos seus olhos. Essa transformação de cor acontece ao longo de algumas semanas e é fascinante de acompanhar. As folhas vão passando do verde-limão para o verde escuro, depois para o roxo escuro, até finalmente chegarem naquele preto brilhante de dar inveja. Cada folha é como um show individual acontecendo na sua sala. Essa planta é perfeita para você que esquece de regar, sabe? Ela aguenta ficar até 2, 3 semanas sem água. Isso porque ela guarda água nas raízes, que são tipo umas batatas grossas embaixo da terra. Então não precisa ficar neurótico regando todo dia. Na verdade, ela prefere que você esqueça dela um pouquinho do que fique encharcando a coitada. O excesso de água é o principal vilão da Zamioculca. As raízes apodrecem rapidinho se ficar água parada. Para cuidar dela é simples. Coloca num cantinho com luz indireta, que pode ser até bem fraquinha. Ela funciona super bem em escritórios com luz artificial, corredores, cantos de sala, lugares que outras plantas simplesmente murchariam. Rega só quando o solo estiver bem seco. Enfie o dedo uns 3, 4 centímetros na terra. Se tiver seco, pode regar. Se ainda tiver úmido, deixa para lá. E olha, ela cresce devagar, então não precisa ficar trocando de vaso toda hora. Um vaso médio dura anos. Quando for replantar, escolhe um vaso com furo embaixo e usa um substrato que drene bem. Pode misturar terra vegetal com areia grossa ou perlita, na proporção de 2:1. Isso garante que a água não vai ficar acumulada. Uma dica importante: cuidado com crianças e bichos de estimação, porque ela é levemente tóxica se for ingerida. Não é nada muito grave, mas pode causar irritação na boca e no estômago. Então deixa num lugar onde cachorros curiosos e crianças pequenas não alcancem. E no inverno ela praticamente para de crescer. É normal, não se preocupa. Diminui ainda mais a frequência das regas nessa época. E se aparecer umas manchas amarelas ou marrons nas folhas, geralmente é excesso de água. Corta a rega e ela se recupera. 2. Calathea ornata. Calathea ornata. Essa aqui é para quem gosta de planta com personalidade. A Calathea ornata, também conhecida como planta-pavão ou planta-listra, tem folhas tão escuras que chegam a ser roxo escuro, quase preto, com listras rosadas que parecem ter sido pintadas à mão. É uma obra de arte da natureza mesmo.
Cada folha tem esse padrão perfeito de linhas fininhas que contrastam com o fundo escuro. E tem um detalhe muito interessante que muita gente não sabe. Essas plantas têm um movimento próprio chamado de nictinastia. De noite, as folhas sobem e ficam quase fechadas, como se estivessem rezando. Pela manhã, elas abaixam de novo e se abrem. É como se a planta tivesse vida própria. Muita gente que tem em casa fica fascinada com isso. Às vezes, de noite, dá até para ouvir um leve barulhinho das folhas se mexendo. Esse movimento acontece porque na base de cada folha tem uma estrutura especial chamada pulvino, que funciona como uma dobradiça natural. Ela responde à mudança de luminosidade do dia para a noite. É o jeito que a planta tem de proteger as folhas e economizar energia durante a noite. Agora, ela é um pouquinho mais exigente que a zamioculca. Gosta de umidade. Então, se você mora em lugar muito seco, vale dar uma borrifada de água nas folhas de vez em quando. Não precisa encharcar, só uma névoa leve mesmo de manhã ou no final da tarde. Outra opção é colocar ela perto de outras plantas. Elas criam um microclima mais úmido naturalmente. Ou então, coloca o vaso em cima de uma bandeja com pedrinhas e água, sem que o fundo do vaso encoste na água. Nada de sol direto, hein? Ela pode até ficar num banheiro com pouca luz que ela vai bem. Banheiro, inclusive, é um lugar ótimo porque tem a umidade natural dos banhos. A rega precisa ser regular, mas sem encharcar. O ideal é manter a terra sempre levemente úmida, como se fosse uma esponja bem torcida. No verão, pode precisar regar 2, 3 vezes por semana. No inverno, menos. Uma coisa importante, a calateia é sensível à qualidade da água. Se a água da sua torneira for muito dura, cheia de cloro ou flúor, as pontas das folhas podem ficar marrons. Se isso acontecer, deixa a água descansar num balde por 24 horas antes de regar, ou usa água filtrada. Faz diferença. O substrato ideal para ela é rico em matéria orgânica e que segure um pouco de umidade, mas sem ficar encharcado. Você pode usar uma mistura de terra vegetal, humus de minhoca e fibra de coco. Fica perfeito. E se as folhas começarem a perder aquele padrão bonito ou ficarem meio pálidas, pode ser falta de umidade ou luz demais. Ajusta as condições e ela volta ao normal. Essas plantas são bem comunicativas. Elas mostram claramente quando algo está errado. 3. Alocasia Black Velvet, Alocasia reginula. Gente, essa planta parece que foi feita de veludo. Não é à toa que o nome dela tem velvet no nome. As folhas são pequenininhas, arredondadas, de um preto aveludado com nervuras prateadas que formam um desenho incrível. É daquelas plantas que todo mundo que vê quer tocar para sentir a textura. E pode tocar sim, com cuidado, porque a textura é mesmo incrível. Parece tecido. As nervuras prateadas que cortam a folha parecem raios de luz atravessando a escuridão. É um contraste maravilhoso. E o tamanho das folhas, geralmente entre 5 e 10 centímetros, torna cada uma delas uma miniatura perfeita. Parece até que alguém esculpiu cada uma com muito carinho. Ela é compacta, não cresce muito, geralmente fica entre 20 e 30 centímetros de altura. Então, é ótima para quem tem pouco espaço. Pode colocar numa mesinha, numa estante, em qualquer cantinho que ela vai brilhar. Fica linda em vasos pequenos de cerâmica escura que realçam ainda mais a cor das folhas. E olha, apesar de parecer delicada e exótica, ela é mais resistente do que parece. Claro que precisa de alguns cuidados específicos, mas nada que seja muito complicado. O segredo é entender de onde ela vem. Das florestas tropicais da Ásia, onde fica no chão da mata, protegida pelas árvores grandes. O segredo com ela é sombra ou meia sombra. Nunca sol direto. Sol direto queima as folhas rapidinho e aquele preto lindo fica com manchas marrons feias. A luz ideal é aquela claridade difusa, como se tivesse uma cortina entre a janela e a planta.
Luz artificial também funciona muito bem. A rega tem que ser moderada. Espera o solo secar um pouco antes de regar de novo. Coloca o dedo na terra. Se os primeiros 2 centímetros estiverem secos, pode regar. Mas não deixa secar completamente não, porque ela não gosta de estresse hídrico. É aquele meio termo, nem seco demais, nem molhado demais. E ela gosta de um pouco de umidade no ar também. Se o ar da sua casa for muito seco, principalmente no inverno com ar-condicionado ou aquecedor ligado, pode colocar ela perto de outras plantas ou borrifar água de vez em quando. Mas cuidado! Borrifa ao redor da planta, não diretamente nas folhas, porque isso pode causar manchas. O substrato ideal é bem drenante, mas que retenha um pouco de umidade. Uma boa mistura é 40% de terra vegetal, 30% de fibra de coco, 20% de casca de pinos e 10% de perlita. Parece complicado, mas faz toda a diferença no desenvolvimento da planta. E ela entra em dormência no inverno, então não se assusta se ela perder algumas folhas nessa época. É normal, é o ciclo natural dela. Reduz a rega, não aduba, e espera a primavera chegar. Aí ela acorda toda renovada e começa a brotar folhas novas de novo. Às vezes, fica só com 1 ou 2 folhas durante o inverno, mas as raízes ficam vivas embaixo da terra. Quando ela está feliz, pode até dar flores, são pequeninas, tipo um espádice, aquela estrutura parecida com a do antúrio. Mas o charme mesmo são as folhas. Muita gente, inclusive, corta as flores quando aparecem para a planta não gastar energia com elas e focar nas folhas. 4. Antúrio preto, Anthurium Black Beauty. Quando a gente pensa em antúrio, logo vem aquele vermelhão na cabeça, né? Ou aquele branco com o miolo amarelo. Mas existe uma variedade com folhas tão escuras que parecem preto mesmo. O Anthurium Black Beauty tem folhas grandes, brilhantes, de um verde tão escuro que em certos ângulos fica praticamente preto. É impressionante como a cor muda conforme a luz. De manhã pode parecer verde escuro, no final da tarde parece preto absoluto. As folhas são em formato de coração, grandes e carnudas, com aquele brilho característico dos antúrios. Podem chegar a 30, 40 centímetros de comprimento quando a planta está bem cuidada. É uma presença marcante em qualquer ambiente. Essa planta é elegante demais, dá um ar sofisticado para qualquer ambiente. Ela tem aquela vibe de planta de revista de decoração, sabe? Fica linda em vasos altos, em suportes, ou mesmo em cima de um móvel. E ela purifica o ar da casa também. Então, além de bonita, ainda ajuda a deixar o ambiente mais saudável, filtrando toxinas como formaldeído e amônia. É uma planta que vale cada centavo. Para cuidar, a luz indireta é o ideal. Ela até tolera um pouco de luz baixa, mas cresce melhor com claridade, sem sol direto. Perto de uma janela com cortina, por exemplo, é perfeito. Ou num cantinho que recebe claridade durante boa parte do dia, mas não aquele sol forte do meio-dia. Rega quando o substrato estiver quase seco no topo. O antúrio não gosta de terra encharcada, mas também não curte secar completamente. É aquele equilíbrio. No verão, geralmente precisa regar 2 vezes por semana. No inverno, 1 vez já basta. Sempre verifica a terra antes. Uma dica de ouro: borrifa as folhas de vez em quando, porque ela adora a umidade. O antúrio é de origem tropical, então aprecia aquele ar úmido. Você pode borrifar água nas folhas umas 2, 3 vezes por semana. Isso, além de hidratar, ainda ajuda a limpar a poeira que vai acumulando e atrapalha a fotossíntese. E outra coisa importante, não deixa acumular água no pratinho, porque isso apodrece as raízes rapidinho. Depois de regar, espera uns 15 minutos e descarta qualquer água que tiver sobrado no pratinho. As raízes do antúrio são sensíveis e apodrecem fácil em contato prolongado com água parada. O substrato ideal é bem aerado. Os antúrios na natureza muitas vezes crescem como epífitas, ou seja, em cima de árvores, então as raízes deles precisam respirar. Uma boa mistura é terra vegetal, casca de pinus e carvão vegetal. Fica leve,
drena bem, mas retém a umidade necessária. Durante o período de crescimento, primavera e verão, você pode adubar mensalmente com um fertilizante líquido para plantas verdes, diluído pela metade. Isso ajuda a manter aquele verde ou preto intenso das folhas e estimula o crescimento. Se você cuidar direitinho, pode ser que apareçam flores. São discretas, geralmente esverdeadas ou amarronzadas, nada tão chamativo quanto as dos antúrios vermelhos, mas é bonito de ver. Significa que a planta está feliz. Uma coisa para ficar de olho. O antúrio pode atrair cochonilhas, aqueles bichinhos que parecem algodãozinho grudado nas folhas. Se aparecer, tira com um cotonete embebido em álcool 70%. E sempre limpa as folhas com um pano úmido de vez em quando. Isso previne pragas e ainda deixa elas mais bonitas e brilhantes. 5. Begonia Belief Incarnate. Begonia Belief. Essa begônia é uma das mais dramáticas que você vai encontrar. As folhas são de um roxo tão escuro que parecem pretas, com um brilho metalizado que muda conforme a luz. É daquelas plantas que você fica olhando de vários ângulos, porque cada posição mostra uma cor diferente. De frente parece preto puro, de lado aparece aquele roxo profundo, com a luz por trás, fica quase transparente mostrando as nervuras. É hipnotizante. As folhas têm uma textura também interessante. Não são lisas, têm umas rugosidades sutis que criam ainda mais profundidade visual. E o formato é meio assimétrico, característico das begônias, o que dá um charme especial. Cada folha é única, com seu próprio padrão de cores e texturas. E sabe o que é melhor? Ela dá flores também. Pequeninas, delicadas, geralmente cor-de-rosa ou brancas, que contrastam lindamente com as folhas escuras. Então você tem uma planta que é bonita o ano inteiro, não só quando está florida. As flores aparecem em cachinhos, várias juntinhas, e ficam semanas ali, alegrando a planta. O cuidado é bem tranquilo. Sombra ou meia sombra, nada de sol direto nas folhas. Sol direto descolore as folhas e pode até queimá-las, tirando aquele roxo lindo e deixando tudo esverdeado ou com manchas marrons. A begônia gosta de luz filtrada, suave, como a que tem debaixo das árvores numa floresta. A begônia gosta de terra úmida, mas não encharcada. Uma boa é colocar o dedo na terra. Se tiver seca uns 2 centímetros, já pode regar. Ela precisa de regas mais frequentes que a zamioculca, por exemplo, especialmente no calor. No verão, pode precisar regar dia sim, dia não. No inverno, umas 2 vezes por semana costuma ser suficiente. O substrato ideal é rico em matéria orgânica e bem drenante. Você pode usar uma mistura de terra vegetal, humus de minhoca e perlita. A perlita é importante porque deixa a terra mais fofinha, facilitando a drenagem e a aeração das raízes. Begônias têm raízes delicadas e precisam de um solo que respire. Ela gosta de ambientes com boa umidade também. Se o ar estiver muito seco, as pontas das folhas podem ficar crocantes e marrons. Mas aqui vem um detalhe importante. Não molha as folhas dela não, porque isso pode causar manchas e até doenças fúngicas. Molha só na terra mesmo. Se você quiser aumentar a umidade, coloca o vaso sobre um pratinho com pedrinhas e água, sem encostar o fundo do vaso na água, ou agrupa ela com outras plantas. Durante a primavera e o verão, você pode adubar a cada 15, 20 dias com um fertilizante líquido balanceado, diluído na metade da dose recomendada. Isso vai garantir folhas grandes, bonitas e aquelas flores delicadas. No outono e inverno, reduz ou para com a adubação. A begônia Beliaf é ótima para propagar também. Você pode fazer mudas tanto por folha quanto por divisão de touceira. Para fazer por folha, é só cortar uma folha saudável com um pedacinho de pecíolo, aquele cabinho da folha, colocar na terra e manter úmida. Em algumas semanas já brota uma plantinha nova. É mágico ver isso acontecendo.
Um cuidado importante: a begônia pode ficar meio pernuda com o tempo, ou seja, o caule vai crescendo e ficando só com folhas na ponta. Quando isso acontecer, você pode fazer uma poda de rejuvenescimento, cortando uns 10, 15 centímetros do topo. Ela vai brotar de novo mais encorpada e bonita. E você ainda usa o que cortou para fazer muda. 6. Peperomia caperata rosso, Peperomia caperata. Fechando com chave de ouro a peperômia. Essa plantinha é pequena, mas tem uma presença marcante. As folhas são super texturizadas, meio enrugadinhas, de um verde tão escuro que puxa para o preto, e a parte de baixo das folhas é vermelho vinho. É um show de cores. Quando você olha a planta por cima, vê aquele preto esverdeado lindo, mas se você levanta uma folhinha, surpresa, vermelho intenso por baixo. É como se ela tivesse um segredo escondido. Essa textura enrugadinha das folhas não é só bonita, não. Tem uma função. Aumenta a superfície da folha, permitindo que ela capture mais luz, mesmo em ambientes sombrios. É adaptação evolutiva pura. E cada folha parece uma miniatura esculpida, com sulcos e cristas que criam um relevo incrível. Ela é perfeita para espaços pequenos porque não cresce muito. Geralmente fica entre 15 e 20 centímetros de altura e largura. Fica linda em cima de uma mesa, numa prateleira, no banheiro, na estante do escritório. E o melhor, é super fácil de cuidar. É praticamente indestrutível se você seguir o básico. Perfeita para quem está começando agora no mundo das plantas. O básico é o seguinte: luz indireta ou até luz artificial funciona bem. Ela se adapta super bem a ambientes com pouca luz natural, desde que tenha alguma claridade durante o dia. Num escritório com lâmpadas, por exemplo, ela vive tranquilamente. Não precisa nem ver a luz do sol. Rega moderada. Deixa secar bem entre uma rega e outra, porque ela não gosta de excesso de água. As folhas dela são suculentas, armazenam água, então ela aguenta ficar uns dias sem regar boa. Na dúvida, é melhor esperar mais um dia do que regar antes da hora. Uma vez por semana costuma ser suficiente, mas sempre verifica a terra antes. Enfia o dedo bem no fundo. Se tiver úmido ainda, deixa para lá. As raízes dela são delicadas e podem apodrecer fácil se ficar encharcado. Se você perceber as folhas ficando moles e amareladas, pode ser excesso de água. Nesse caso, para de regar por um tempo, deixa a terra secar bem e, se precisar, troca o substrato. Falando em substrato, a peperômia gosta de uma mistura leve e bem drenante. Você pode usar terra vegetal misturada com areia grossa ou perlita na proporção de 2:1. Alguns colocam até um pouco de casca de pinos na mistura. O importante é que drene muito bem, porque raiz de peperômia não perdoa encharcamento. E ela é pet friendly, ou seja, não tem problema se seu cachorro ou gato der uma mordidinha, embora não seja recomendado, claro. Ela não é tóxica como a zamioculca, então você pode deixar em lugares mais acessíveis sem preocupação. Isso é ótimo para quem tem bichinhos curiosos em casa. A peperômia tem uma característica curiosa: ela dá flores. Mas não são flores como a gente imagina, com pétalas coloridas. São umas espiguinhas fininhas, tipo uma cauda de rato, que ficam em pé acima das folhas. Parecem uns pontinhos de exclamação verdes. Muita gente acha estranho no começo, mas é bonitinho. E significa que a planta está feliz e saudável. Durante o período de crescimento, você pode adubar mensalmente com um fertilizante líquido para plantas verdes, bem diluído. A peperômia não é muito exigente com adubo, então não precisa exagerar. Menos é mais nesse caso. Uma coisa legal da peperômia é que ela é super fácil de propagar. Você pode fazer mudas por folha ou por caule. Para fazer por folha, corta uma folha saudável com o pecíolo, cabinho, enfia na terra e mantém levemente úmida. Em algumas semanas, já cria raiz e começa a brotar uma plantinha nova. É um presente perfeito para dar para os amigos. Se as folhas começarem a perder aquela textura bonita e ficarem lisas, ou se a planta começar a ficar muito esticada e pernuda, pode ser falta de luz.
Nesse caso, muda ela para um lugar com mais claridade. Ela vai se recuperar e voltar a crescer compacta e bonita. E se você notar que ela está crescendo meio devagar ou as folhas tão pequenas, pode ser falta de espaço no vaso. Mesmo sendo pequena, de vez em quando ela precisa de um replantio. Mas vai com calma. Escolhe um vaso só um pouquinho maior. Não pula muito de tamanho. Ela prefere ficar meio apertadinha no vaso do que nadar num vaso gigante. Pronto, agora você não tem mais desculpa para deixar aqueles cantinhos sem sol da casa vazios, né? Essas 6 plantas de folhas negras são perfeitas para trazer vida, cor e elegância para os espaços com pouca luminosidade. E olha, não precisa ter todas. Começa com 1 ou 2 que te chamaram mais atenção e vai conhecendo o ritmo delas. Jardinagem não é bicho de 7 cabeças, viu? É sobre observar, aprender com os erros e ir ajustando os cuidados conforme você vai conhecendo suas plantas. Cada uma tem sua personalidade e faz parte da experiência ir descobrindo isso no dia a dia. O mais legal de ter plantas em casa é que elas transformam o ambiente, trazem vida, purificam o ar, ajudam a reduzir o estresse. Sem contar que é muito gratificante ver aquela folha nova brotando, saber que você está cuidando bem dela. É uma terapia. E não esquece, essas plantas escuras criam um contraste incrível em qualquer ambiente. Fica lindo misturar com plantas de folhas claras também, criar uma composição. Você pode montar aquele cantinho verde dos sonhos mesmo sem ter sol em casa. Então começa hoje mesmo. Dá uma olhada nos cantinhos da sua casa, escolhe qual dessas plantas combina mais com você e vai lá fazer a alegria dela crescer no seu lar. E você, já tem alguma dessas plantas em casa? Conta aqui nos comentários qual delas mais te surpreendeu ou qual você está doido para ter. E se você tem alguma outra planta de folhas escuras que arrasa na sombra, compartilha com a gente também. Adoramos conhecer variedades novas e trocar experiências. Vamos criar aqui uma comunidade de apaixonados por plantas que não desistem de ter verde em casa mesmo sem sol, beleza? Comenta aí embaixo.